paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez com o programa Plantando Fé e Colhendo Milagres para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje nós estamos aqui com a irmã Joyce. Irmão, Deus fez grandes coisas através da vida dela. Ela foi curada da leucemia, crise de ansiedade. Você quer saber como ela conseguiu vencer e como ela suportou passar por esse processo? Ei, não sai daí. Aproveitando, compartilha e se inscreve no canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Programa Plantando Fé, Colhendo Milagre, está no ar. A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui com nossa irmã Joyce, serva do Deus Altíssimo, onde Deus fez grandes milagres e vem fazendo através da vida dela. É um grande canal de bênção, irmãos, aqui na terra, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmã Joyce. A paz do Senhor, evangelista Erivan. É uma honra ter você aqui conosco para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A honra é toda minha. Nós sabemos que Deus ele fez grandes coisas através da sua vida, fez um milagre quando você era criança, durante a adolescência, e ainda vem fazendo grandes coisas através da sua vida, não é isso? Isso mesmo. Me diga uma coisa, algo que Deus fez com você quando você era criança. A gente fizemos a abertura do programa divulgando algo tremendo que Deus fez sobre a sua vida. Você foi curada de leucemia, foi isso? Isso. Eu tive uma leucemia mieloide em forma de tumor, que foi na região pélvica. Veja só, mas como tudo iniciou? Iniciou que eu estava com uma dor na minha perna direita, onde eu brincava como criança quando eu tinha os meus 10 anos, e aí iniciou uma dor na minha perna direita. Isso você tinha 10 anos? Isso, eu tinha 10 anos. E aí foi quando minha perna começou a inchar e... Do nada? Sim, do nada, ela começou a inchar. E eu fui para vários médicos, e um desses médicos falaram que eu estava com problema de rim, onde eu fiz ainda por 7 meses tratamento renal e não era problema renal. Não tinha nada a ver. Aí eu fui para outro médico, onde eu fiz outros exames e ele diagnosticou o tumor, onde eu fiz a biópsia e aí foi quando... Mas antes de você receber o resultado do médico, você passou por um processo que você fez tratamento que não era necessário, foi isso? Isso. Antes de eu receber o resultado exato do diagnóstico, eu passei por outro tratamento que não era o certo, que foi o tratamento renal. Imagina as pressões psicológicas que você possa ter passado. Sim, um diagnóstico errado. O medo que veio sobre você. Sim. E quando você soube que você estava com leucemia, que você recebeu o diagnóstico do médico, como você reagiu por dentro? Então, no momento eu tive medo. Por mais que você seja criança, 10 anos, você sente medo. Porque... Nós somos humanos, né? Nós somos humanos, isso. E, tipo, todo mundo já ouviu falar sobre o câncer. E a palavra câncer, ela é assustadora. Então, a partir do momento que você escuta essa palavra, no seu pensamento já vem que você vai acabar morrendo. Então, porque quando a pessoa é diagnosticada com esse tipo de leucemia, o que vem na mente das pessoas, eu vou morrer. Isso, exatamente. Não só vem na sua mente, na mente da pessoa, como também as outras pessoas dizem a mesma coisa. Sim. E se uma pessoa não tiver uma fé firmada quando receber uma notícia grave sobre a sua vida, ela entra em desespero. Veio o desespero sobre a sua vida quando você recebeu? Sim, veio sim. Principalmente do período que a gente recebeu esse diagnóstico, porque a minha avó estava doente, onde ela acabou falecendo. Sim. E aí, na segunda-feira, eu acho que era um dia de segunda, ela acabou falecendo. Na terça teve o velório. Sim. E na quarta-feira a gente já estava em Aracaju para saber o resultado do exame. A sua avó? Isso, a minha avó materna. Sim. Então, a minha mãe que estava me acompanhando, ela já sofreu esse baque maior, porque na quarta-feira a gente já estava no João Alves, onde foi ver se era um tumor benigno ou maligno. Então, não só você recebeu a pressão psicológica, como também a sua mãe. Sim, minha que ela família. perdeu a mãe dela, Isso. que é a sua avó. E não teve nem a dor do luto. E não teve nem a dor do luto, porque tinha que ficar com você no hospital. Isso. Só Deus para capacitar uma pessoa quando passa por uma tempestade como essa.
Porque é fácil você dizer, eu tenho suporte, eu posso passar por qualquer tipo de situação. Mas a diferença é a diferença de quando você fala é quando você está dentro dela. Foi o que Joyce passou. Ela mesmo no hospital, com leucemia, irmãos, fazendo tratamento, quando ela recebeu o resultado, junto com a sua mãe, também ela recebeu a notícia que tinha perdido a sua avó querida, a mãe da sua mãe, que também a mãe dela, que estava junto com ela no hospital, recebeu uma pressão psicológica. E elas só suportaram porque tem Deus e fé. Deus e a fé, que não deixou ela entrar em desespero. Eu sei que foi difícil para você. Foi muito difícil. E principalmente durante o período. Na quinta-feira, eles já queriam internar para começar o procedimento. Sim. Só que não tinha como, então eles deram uma semana. Na segunda-feira já estávamos lá para fazer E o a leucemia tratamento. estava alojada na sua perna direita. Isso, foi uma leucemia aguda em forma de tumor. Sim. É uma leucemia rara. Então, ela veio em forma de tumor na minha região da pélvica. Sim. E no tratamento poderia invadir a medula. Teve muitas dores. Tive. No início do tratamento, logo nas primeiras semanas, eu passei muito mal por causa do Sim. tratamento. A quimioterapia, que ela agride muito. Sim. Então, eu passei por situações onde eu procurei a fé e tive que buscar mais fé ainda em Deus, porque é muito difícil passar pelo tratamento. Na primeira semana do tratamento, o meu cabelo já caiu. Então, quando o cabelo começa a cair, você começa a ver o grau da situação. E o que vem na mente do ser humano que você não que vai você suportar. não vai suportar, exatamente. E nem vai resistir o tratamento. Isso. E durante o tratamento, eu passava muito mal, com náuseas, vômitos, perdi muito peso. Sim. E é muito difícil porque nesse processo você não passa sozinha. Sempre tem outras pessoas passando pelo mesmo processo junto com você. Então, tinha crianças que estavam do meu lado, no berçário, Sim. e no quarto ao lado, e elas acabavam que morriam ao meu lado. No caso, elas estavam passando pelo mesmo problema e eu também estava passando pela mesma situação e eu dormia e não acordava mais com elas em vidas. Então, o que passa na cabeça da pessoa é que o próximo será você. Será você. Você Isso. estava com seus colegas de quarto, Sim, você dormia, e no momento que você estava dormindo, quando você acordava, eles já não estavam mais lá. isso. Imagine a pressão psicológica que você passou ali, imagino eu, a pressão psicológica que você estava conversando com eles uma noite antes, um dia antes, Isso. e no outro dia eles não estavam mais lá. E o que vinha na sua mente é que você seria, A próxima. e o que fazia você não entrar em desespero. A fé e Deus, principalmente. Me apeguei muito a Deus, porque minha mãe até fala que eu fui a pessoa que trouxe força para ela. Porque quando a gente ia passar para o banheiro, só tinha o quê? 3 fios de cabelo na minha cabeça, mas o vento que passava, ele balançava aqueles 3 fios. E eu fazia daquele momento algo satisfatório. E ali eu dizia, oi mãe, os únicos fios de cabelo que tem na minha cabeça estão balançando. Então eu fazia da situação uma motivação para cada dia superar. Louvado seja o nome do Senhor, porque o seu refúgio era o Senhor Jesus Isso, Cristo. exatamente. Não tem nada perdido sobre a sua vida, você que está me vendo e me ouvindo aí do outro lado. Deus, Ele é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Assim foi com a vida de Joyce. Irmãos, ela passou por um processo muito difícil na sua vida. Você sabe o que é você ser diagnosticada com leucemia? Você saber que você está com câncer. E mesmo assim permanecer firme. As lágrimas vieram sobre a sua vida. Os desânimos vieram sobre ela. Imagine a mãe que estava com ela do seu lado, vendo a situação que a filha estava passando. Mas elas buscaram socorro na pessoa certa. Elas sabiam que a qualquer momento aquela tempestade ia passar. Ela sabia que a tribulação a qualquer momento ia passar. Ei, não entre em desespero. Você possa ter recebido um diagnóstico assim como ela,
ou então você possa estar temendo outras coisas, que você possa estar passando por um processo difícil na sua vida. Ei, Deus, Ele está te observando, Ele não vai permitir algo sobre a sua vida que você não possa suportar. Se ela está aqui hoje, Joyce, é um grande milagre de Deus. Se ela conseguiu passar por um processo difícil, você também vai passar pelo seu. Você vai saber tudinho como ela suportou, como ela passou, como ela enfrentou e como veio o milagre sobre a sua vida. Porque ela não desistiu de crer no Senhor Jesus Cristo, independente da situação que estava, não foi isso? Isso mesmo. Você continuou confiando no Senhor. Você passou quanto tempo ainda no hospital? Foi aproximadamente 2 anos e meio. Com No todo hospital? Com todo o tratamento? Todo o tratamento, isso. No hospital era baseado em 1 semana, dependia do internamento. Mas o tratamento era aqui na cidade mesmo? Era em Aracaju. Em Aracaju. Era, no USE. Mas chegou a viajar para outra cidade ainda? Viajei para São Paulo para fazer o transplante. Que no decorrer do tratamento, teve um momento do tratamento onde eu passei muito mal. E aí eles resolveram me levar à UTI. Porque lá o tratamento era mais intensivo e tinha os profissionais em todos os momentos. Para né? eles era mais calmo. Isso. E também para poder fazer o tratamento, porque lá era médico todos os finais de semana também. Então, pelo meu processo que estava já debilitada, eu precisei ir à UTI. Nesse processo na UTI, eu tive complicações. E nessas complicações, eu tive pneumonia nos 2 pulmões, tive 2 convulsões, fiquei entubada, fiquei em coma induzido, tive sangramento no cérebro e fiquei em coma por mais ou menos 12 dias. Então, é um grande milagre. Esse processo foi muito difícil. Eu me lembro de algumas cenas dentro da UTI, sobre o que estava acontecendo comigo lá. Me lembro da correria dos médicos tentando me reanimar quando eu estava perdendo minha vida. E então, eu me lembro de várias coisas. E uma delas, depois quando eu estava entubada, foi quando os médicos chegaram para minha mãe e falaram que tudo que a medicina tinha de evolução já tinha sido aplicado em mim. E só restava um milagre. E minha mãe confiando sempre no milagre, porque ela nunca desistiu de confiar naquele que ela tem crido sempre. Então, ela continua acreditando. Foi quando... depois de 12 dias, eu comecei a reagir. E os médicos falaram que eu poderia sair do tubo porque eu estava reagindo. Então, depois de 12 dias, eles conversaram com ela sobre a possibilidade de eu sair dos tubos e eles pararem o remédio para que eu voltasse. Então, eles falaram que se eu saísse viva de lá, eu poderia sair com sequelas. Ou sem conhecer a minha mãe, ou sem andar, ou sem enxergar. E graças a Deus, quando eu acordei do coma, que eles tiraram tubos, que eu acordei, eu passei ainda um período lá, depois eu fui para a enfermaria. Ainda fui sem andar. Por quê? Pela quantidade de dias que eu fiquei deitada. Mas depois de alguns dias, eu voltei para casa e graças a Deus, eu não tive sequelas nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu estou diante de um grande milagre de Deus. Você ouviu o que ela falou, o processo que ela passou. Irmãos, ela teve complicações durante o tratamento. Os médicos, para eles, ela não ia resistir. A qualquer momento ela ia morrer. Mas Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Eu tenho um costume de dizer isso para os meus irmãos lá fora. Quando tudo está mostrando ao contrário, as coisas estão se agravando. Se você colocou na mão de Deus e as coisas estão se agravando, não se preocupe mais, porque é diante dessas coisas que estão se agravando que está vindo um grande milagre sobre a sua vida. Pedro estava no meio de uma tempestade, irmãos. Ele estava apavorado no meio da tempestade, porque os ventos eram o contrário, as ondas estavam ao contrário, fazendo com que o barco viesse encher de água. Jesus estava se aproximando, andando por cima da tempestade. Ele ficou apavorado, porque ele pensou que era um fantasma, era a solução chegando para a sua vida. Ei, aquilo que está te assustando é soluções chegando para a sua vida. Mas Erivan, eu não estou vendo ele no barco. Você não está vendo ele no barco, mas ele vem por cima da tempestade te observando. Se o seu barco não virou ainda, se as ondas não te afogou, ou você não morreu ainda, não se preocupe. É porque
porque Deus ele está no controle da sua vida. Então não se apavore mais. Descansa, porque quem te prometeu garante. Não sai daí, nós vamos para o comercial. Já já nós estaremos de volta. Sistema Lagartense de Comunicação. TV Seregi. Lagartense.com.br. Anuncie no mais completo. Seregi FM. Diversidade para você assistir e ouvir. Siga-nos nas redes sociais, Portal Lagartense, TV Seregi e Seregi FM. Sistema Lagartense de Comunicação. A paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que história abençoada, que milagre tremendo Deus fez sobre a vida de Joyce. Irmãos, você viu o processo que ela disse que passou? Ela foi curada da leucemia, algo tremendo que Deus fez sobre a casa dela, sobre a família dela. Ela perdeu a sua avó, ela mesmo estando internada, mas ela conseguiu passar pelo processo difícil na sua vida, não foi isso, Joyce? Isso, exatamente. E como você soube que você tinha recebido a cura? Então, quando eu saí da UTI, Deus já tinha falado ao meu coração. Ele sempre trouxe calma para a minha alma. Ele sempre me mostrava que, independente da situação, tudo ia ficar bem, porque ele estava no controle. E ele usou várias pessoas para confirmar isso no meu coração, no coração da minha mãe. Eu me lembro de vários anjos que ele mandou sobre o hospital, onde eles falavam que aquela enfermidade não ia ser para a morte, ia ser para a glória de Deus. Uma pessoa falou isso para você dentro do hospital? Isso, dentro do hospital. E depois disso, um rapaz, onde a gente ficava esperando o carro, depois que saía das consultas, depois que eu passei por um período, a gente sempre ia para as consultas semanal. Sim. Então, ele passou, estava entregando panfletos, e aí eu estava sentada com minha mãe, esperando o carro para ir para casa. E ele parou e chegou até a gente e falou bem assim para mim, que ele vinha um manto branco me cobrindo. Ele estava evangelizando, no caso? Isso, o panfleto que ele estava entregando Sim. era pedindo ajuda. Sim. E aí, e tinha também aquelas passagens bíblicas sim. nos panfletos. E aí ele chegou e ele falou que sobre a minha vida ele via um manto branco me cobrindo, que nem o mal ia conseguir me atingir, porque Deus tinha grandes coisas em minha vida. E depois daquele dia, viemos para casa e a gente sempre ficava naquele lugar esperando o carro quando ia ao médico. E outro dia a gente chegou lá e perguntou ao pessoal da Redondeza se tinha visto o rapaz. E ninguém mais viu ele. Deus sempre dá resposta através dos seus. Isso. Ela estava no hospital, passando por um processo difícil, e recebeu uma confirmação que Deus era com ela. Essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. O que ela estava passando foi para a glória de Deus, e ela está aqui porque a glória de Deus está sobre a vida dela. A glória de Deus está sobre a sua vida. O processo que você possa estar passando, não se preocupe, é para a glória de Deus. Não fique inquieto, não fique ansioso, ansiosa, não se preocupe se possa estar faltando algo na sua vida ou uma dívida que você tem que resolver. Não se preocupe, esse processo que você está passando é para a glória de Deus. Como assim é para a glória de Deus? Porque Ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus de providência. E a providência que você precisa está nele. O que você necessita é com ele. E o que você espera, ele vai fazer maior ainda do que aquilo que você espera e do que aquilo que você pediu para ele. Então, descanse. Porque quem te prometeu, garante. Veja a cura de Joyce. Ela recebeu a cura, irmãos. Ela fez o período do tratamento, ela fez o processo e ela conseguiu passar e enfrentar e sair sem sequela nenhuma, irmãos. As pessoas e os médicos falaram para ela que ela poderia
escapar, mas ia sair com sequela. E Deus mostrou a diferença no meio da medicina. Quem faz, quem manda e quem ordena e quem permite é Ele. E Deus permitiu ela passar por esse campo de batalha sem nenhum ferimento, mas sim com grandes experiências, porque ela conseguiu vencer usando a sua fé em Cristo Jesus. Ela tem certeza absoluta que Deus é com ela, é com a casa dela, com a família dela, e onde quer que ela for, ela sabe que Deus o tempo todo vai estar sempre com ela. Ei, irmãos, ela recebeu uma notícia muito difícil, ela conseguiu passar. Os médicos da terra fizeram a sua parte, mas os médicos dos médicos, o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus Cristo, que ele faz cirurgia sem bisturi, que ele carimba sem a permissão de ninguém, porque não só é médico dos médicos, mas também é general, é rei, é senhor, ele é diretor dos hospitais. Ele sabe o que você precisa, ele sabe a cura que você necessita. Ele sabia o que Joyce estava precisando. Na hora certa, ele curou. E assim Deus está fazendo com você. Deus está curando pessoas da sua família. Deus está arrancando esse caroço que possa estar nas suas costas, nos teus seios, no teu útero. Deus ele está fazendo algo diferente. Que muitas das pessoas falaram para você que você possa pegar algo difícil, pegar uma coisa, como a palavra de que as pessoas usam aí fora, coisa braba, uma doença, uma enfermidade, cuida logo, ei, descanse. Tudo está no controle da mão de Deus. Tudo está sobre o domínio dele. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Não cai nenhuma folha de uma árvore sem a permissão dele, não é isso, Joyce? Exatamente. E você está aqui hoje por causa do Senhor. E quem te curou? O Senhor. Você plantou fé e você colheu milagres. Se tem uma pessoa ali que está do outro lado, que possa ter recebido esse mesmo diagnóstico que o seu, ou passando por um tipo de enfermidade, o que você tem para dizer para ela? Que acredite no Senhor, porque Ele já levou, assim como diz na palavra dele, que Ele já levou sobre Ele todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. Então, creia somente no Senhor, porque o Senhor ainda opera milagres. Ele ainda é de ontem e Ele continua sendo de hoje. O Senhor é o Deus de todos os tempos. Então, confia no Senhor, acredite nele e creia que a cura já está sobre a sua vida, porque a cura é um direito nosso. Então, acredite na cura que já está na sua vida e viva intensamente acreditando que o Senhor é com você. E só suporta o processo quando a pessoa usa a sua fé. Foi o que ela conseguiu passar. Passou pelo processo. Venceu o processo. Venceu a enfermidade. Conseguiu passar pelas pressões psicológicas. A mãe dela conseguiu vencer. A oração da mãe dela foi ouvida. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, Jeane. Você é uma grande serva de Deus. Onde você pisar a planta dos seus pés sempre será abençoada. Você é um grande exemplo de superação, uma guerreira, uma serva do Deus Altíssimo, do nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém. E esse processo que você passou alguns anos atrás com a sua filha, você não desistiu, você não pôde nem participar do enterro da sua mãe, porque você tinha que ficar com a sua filha, mas mesmo assim você permaneceu firme. Veio muitas tempestades, muitas tribulações sobre a sua vida, sobre a vida da sua filha, sobre a sua casa, e hoje Deus colocou um novo cântico sobre a boca de vocês. Amém. O hino da Vitória. Porque elas usaram a sua fé e conseguiu vencer. Joyce, você também disse que você passou por um processo difícil, crise de ansiedade, foi isso? Isso. E para que eu possa concluir a questão do meu tratamento de câncer que você citou sobre a minha mãe, a questão da fé, ela sempre ousou ter a fé dela. Sim. E eu me lembro que logo após que a gente saiu, que a gente voltou para casa, os médicos falaram que eu teria que ir para São Paulo para fazer um transplante. Sim. E esse transplante seria para que o câncer não invadisse a medula. Então, eu fui para São Paulo com a minha mãe e a gente já foi crendo, ela ousando a fé dela, dizendo que a gente só ia em busca de uns papéis. Então,
em todos os momentos, ela estava com a fé dela depositada totalmente em Deus. Confiando Então, totalmente. Exatamente. Então, a gente foi para São Paulo, ela com toda a fé que tinha em Deus. E quando chegou em São Paulo, a gente foi para consulta, onde a médica perguntou sobre o que estava acontecendo, e aí ela disse que eu precisava fazer uma cirurgia para ela ver como estava a região onde estava o tumor. E nessa cirurgia, ela deu uma quantidade de tempo. E só que antes do tempo que ela estabeleceu, eu tinha voltado da sala de cirurgia. E aí ela foi perguntar à minha mãe o que tinha acontecido, se eu já tinha feito alguma cirurgia. E minha mãe perguntando o que tinha acontecido. O que tinha acontecido comigo para mim ter saído antes da hora estabelecida para a cirurgia. Então, ela perguntou à minha mãe se eu já tinha feito alguma cirurgia. E minha mãe dizia que não. E ela perguntou umas 3 vezes sem acreditar. E na terceira vez que ela perguntou, a minha mãe disse, mas por que você está perguntando se ela já fez alguma cirurgia? E a médica respondeu que tinha feito a cirurgia, tinha ido até a minha perna, até o osso da minha perna direito, procurado por todos os lugares, e dentro de mim só tinha cicatrizes, como se eu já tivesse operado o tumor. E não tinha operado. E não tinha operado. Deus fez. E aí, cirurgia. Deus fez a cirurgia. E aí ela falou que Deus tinha operado e deixado a marca da promessa. E nisso, a médica liberou, disse que não tinha o que eu fazer lá. E eu vim para casa e, graças a Deus, tem 10 anos que eu estou curada. Deus, ele é misterioso. Ele nunca vai deixar aqueles que confiam nele ficar e viver decepcionado. Ela foi até São Paulo, irmãos. E quando ela chegou lá, Deus já tinha levado sobre si as suas dores e as suas enfermidades. E pelas suas pisaduras ela foi sarada. E ela está aqui, mostrando para você e para mim que é necessário e é preciso confiar, mesmo sem entender. Confie no Senhor, descansa nele e ele vai saciar o desejo do seu coração. Amém. E a crise de ansiedade você conseguiu vencer também? Isso. A gente está passando por um momento um pouco delicado. E logo no início da pandemia, eu me cobrava muito pelo fato de não ter as coisas no meu tempo. Então, por mais que a gente seja cristão, por mais que a gente tenha confiança em Deus, somos humanos. Sim. E muitas das vezes queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. E não é assim. Mas eu me cobrava. E nisso eu fui gerando uma ansiedade. Você auto se cobrava. Eu auto me cobrava. Queria dar o seu melhor, mas sempre, mesmo você dando o seu melhor, você achava pouco. Eu achava pouco. E aí, nesse período, eu precisei parar e refletir o que realmente eu queria, me posicionar sobre as minhas próprias decisões. Você fez uma análise. Isso. E aí, em todas as minhas orações, eu pedia que o Senhor colocasse todas as minhas emoções nos seus devidos lugares. Sim. E teve um período onde a minha crise de ansiedade estava um pouco forte, que eu também tive um início de uma síndrome de pânico. Sim. Onde eu consegui, sim, ouvir vozes que me falavam que eu não iria conseguir, que eu não ia chegar a lugar nenhum. E teve momentos que eu não conseguia ficar sozinha no meu quarto. Sim. Eu chorava e eu não conseguia ficar sozinha. Todas as vezes que vinha, era uma opressão que vinha sobre mim, falava coisas na minha mente e eu começava a chorar sem controle algum. Então, quando eu consegui saber realmente o que estava acontecendo, foi quando eu fui em busca de quem realmente era o meu ajudador, que é o Senhor. Então, ansiedade, síndrome de pânico, depressão, não é falta de Deus. Sim. Mas você tem que estar sabendo em quem você busca a sua ajuda. Sua ajuda também você pode buscar em homens, como terapias, porque o Senhor capacita. Mas você também tem que buscar sua ajuda maior em Deus, porque Ele é aquele que está com você em todos os momentos. Interessante que muitas pessoas lá fora, que quando recebem esse tipo de diagnóstico, que sabe que está com crise de ansiedade ou depressão, elas batem em muitas portas, procuram rezadores, procuram casas de feitiçaria. E a diferença do cristão é essa. Assim como a vida de Joyce, ela procurou refúgio na pessoa certa. Quem poderia fazer algo por ela?
foi o Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que ela buscou socorro nele, ajuda nele. Mas ela descobriu quando ela se fez uma análise dentro de si. Não foi isso, Joyce? Isso. O que você sentia nas crises de ansiedade? Eu sentia medo, eu me sentia incapaz, eu sentia que eu não ia conseguir e eu sentia muitas coisas. A crise de ansiedade, você luta contra você mesmo, no Isso, caso. você luta contra as suas próprias emoções, você luta contra os seus pensamentos, você luta contra as suas ações, você luta contra o seu todo. O seu todo. Isso. Mas você só consegue vencer quando você usa... Quando você usa as ferramentas certas, quando você usa a sua fé, você usa a fé que tem em Deus. Quando você também procura ajuda em Deus e sabe que Ele é o dono de tudo. E você conseguiu vencer por causa do Senhor Jesus Cristo. Isso. E você está aqui hoje mostrando para todo mundo que você consegue e qualquer pessoa pode conseguir e consegue vencer as crises de ansiedade, síndrome do pânico, e qualquer tipo de pressão psicológica, quando você busca refúgio no Senhor Jesus, não é isso? Isso. Se tem uma pessoa que está passando por um momento difícil de crise de ansiedade, está dentro do seu quarto trancada, o que você tem para dizer para ela? Eu tenho para dizer que, assim como o Senhor disse para mim, eu digo para você que você não está sozinha, você não está sozinho. O Senhor é com você. Não se sinta só, não se sinta incapaz, não se sinta insuficiente, porque o Senhor é a sua suficiência. No Senhor você tem tudo o que você procura. Em Ezequiel nos mostra que o Senhor tem o tempo certo para todas as coisas. Então, tudo vai acontecer no tempo de Deus. Nada do que Deus falou sobre a sua vida vai ter uma pausa, vai ter um fim. Vai tudo acontecer. O Senhor é aquele que, por mais que a gente queira seguir os nossos caminhos e escolher nossas próprias escolhas, mas lá na frente Ele nos dá a placa do retorno para que a gente volte e siga a nova direção, a direção que Ele tem para as nossas vidas. Então, se em algum momento você se perdeu pelas suas emoções, que você possa retornar no Senhor e pedir que Ele coloque todas as suas emoções nos seus devidos lugares. E lembre que você não está sozinha, porque o Senhor está com você em todos os seus dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Irmãos, grandes experiências essa adolescente, essa jovem passou. Ela conseguiu vencer a crise de ansiedade, a leucemia, síndrome do pânico e outras coisas. Se fosse para falar aqui, o tempo do programa não dava. Mas ela mostrou para mim e para você, está mostrando que tudo você pode naquele que te fortalece. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Joyce, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, mais e mais. Amém. Foi uma honra ter você aqui conosco, certo? Quando você quiser, as portas estão sempre abertas. Nós contamos com você. Você é um grande exemplo de superação, um grande milagre de Deus, irmãos. Você quer conhecer Joyce? Assista esse programa. O processo que ela passou. Compartilhe esse momento abençoado. Nós estamos chegando a mais um final de um programa, plantando fé e colhendo milagres. Que Deus abençoe você Amém. Poderosamente em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, você que está me vendo e me ouvindo aí do outro lado. Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quero te apresentar, meu Senhor, cada telespectador que está me vendo e me ouvindo aí do outro lado. Eu quero pedir ao Senhor, visita cada um nesse momento. Nós quebramos e repreendemos toda ação maligna e quebramos toda fortaleza espiritual ao contrário. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Peço ao Senhor, continue abençoando a tua serva, Joyce, mais e mais, que os sonhos dela sejam realizados e onde ela pisar a planta dos seus pés, em nome de Jesus, seja abençoado toda a sua família e seu ministério, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Peço também ao Senhor, abençoa, Pai, a liderança desse programa, abençoa todos aqueles que irão assistir e todos aqueles que compartilharem esse momento abençoado. Em nome de Jesus eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus, amém.